Raízes da Germanidade, programa para enfatizar ações, atos e fatos do ICPA, Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, começa agora. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Alô, bom domingo a todos os radiovintes do programa Raízes da Germaneidade. Acolho a todos com palavras do livro A Arte da Gratidão. Para o monge místico Thomas Merton, a gratidão, todavia, é mais que um exercício mental, mais que uma formação de palavras. Não nos podemos satisfazer com preparar uma lista dos benefícios que Deus nos fez e depois agradecer-lhe superficialmente pelos favores recebidos. A gratidão vai além de um exercício mental. É muito mais que formulação de palavras rebuscadas. A gratidão é uma atitude de nosso coração que reconhece os dons e talentos que recebemos do Deus da vida. No mundo da espiritualidade, a gratidão nasce espontaneamente nos corações humildes, nas pessoas conscientes de que aquilo que recebem não é por merecimento, tudo é gratuidade, tudo é graça e de graça. A gratidão pressupõe disposição em reconhecer nossa dependência dos outros e aceitar sua ajuda e apoio, certifica Neuwen. Quando somos gratos, facilmente reconhecemos que precisamos de ajuda de outras pessoas em nossa longa jornada. Isso requer humildade e simplicidade de coração. A gratidão vai muito além de um exercício da mente. É muito mais que formular palavras bonitas e emotivas para dizer a alguém. A gratidão é uma atitude que nos coloca diante de Deus por todo o bem que dele recebemos. É também uma atitude diante da alteridade, ou seja, da outra pessoa que caminha conosco ao longo da vida. Leandro Carnal, historiador e escritor, aponta para a dimensão ética da gratidão. Ele frisa: a gratidão é um dos elementos importantes da pequena ética, um gesto de reconhecimento do nosso papel no universo. Essa postura de gratidão nos leva a reconhecer nosso papel de responsabilidade em relação ao universo. A ética da gratidão é justamente um novo jeito de ser e de viver. Com essa pequena ética posso reconhecer qual é a minha verdadeira função no planeta Terra, a casa comum de todos nós. O artista holandês Vincent van Gogh disse: andei por esta terra durante 30 anos e por gratidão quero deixar alguma lembrança. Qual é a lembrança? Qual o rastro que vamos deixar sobre esta terra que habitamos? Movidos pelo espírito de gratidão, procuremos deixar a lembrança de que vivemos amando uns aos outros e imensamente agradecidos. O monge e escritor David Steinrast resume sua concepção de gratidão com estas palavras: a raiz da alegria é a gratidão. Não é a alegria que nos torna agradecidos, é a gratidão que nos faz felizes. A irradiação da alegria verdadeira provém de uma vida agradecida. Pessoas alegres são pessoas gratas por tudo que lhes acontece no palco da existência. O cultivo da gratidão nos torna seres humanos mais felizes no dia a dia. Gratidão por sua companhia, Rádio Ouvintes. Gratidão por este domingo abençoado. Ontem, dia 24 de maio de 2025, sábado, iniciou a 9ª semana da língua alemã no Brasil
e para tanto teremos, na sequência do nosso programa, expressões idiomáticas da infância de Lici Bender, santacruzense, escritora, que contribui normalmente com o nosso programa. Estimados amigos da cultura alemã, neste dia 24 de maio inicia a 9ª edição da Semana da Língua Alemã no Brasil, uma iniciativa das embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Suíça. A dimensão do valor desse evento para o Brasil entenderemos melhor se contemplamos a riqueza da diversidade linguística aqui existente e se considerarmos que entre os diversos idiomas falados, o alemão é o segundo maior em número de falantes. E por falar em língua alemã, proponho reavivarmos expressões ouvidas e aprendidas na convivência familiar. E para começar, vou elencar algumas que sempre me vêm à memória e outras que continuam a fazer parte de minha vida. Muitas expressões remanescem da minha infância, como Wer sich nicht satt esst, leckt sich auch nicht satt. Quem não se satisfaz comendo, também não se satisfará lambendo, dizia minha avó Lídia. Era esse o seu modo de nos ensinar a ter modos à mesa. Para nos lembrar que sempre é tempo de aprender, dizia: Man wird so alt wie ein Kuh und lernt noch immer was dazu. E quando algo não dava certo, eu escutava: Mensch denkt, Gott lenkt. Ser humano pensa, Deus direciona. Ou seja, tudo a seu tempo. Quando eu tendia ao desânimo diante de um aprendizado difícil, aí me diziam, para não desanimar: Aller Anfang ist schwer. Todo começo é difícil. E quando meu irmão e eu nos desentendíamos e cada qual queria ter razão, a contenda era apaziguada com Der Klügere gibt nach. O mais sensato cede. E como eu era muito curiosa e metia a colher onde não devia, ou quando era também considerada ainda muito imatura para saber de algo, aí me diziam: Du bist noch nicht trocken hinter die Ohren. Ainda não estás seca atrás das orelhas. E quando os adultos falavam algo entre si do qual eu não podia participar por ainda ser muito criança, aí mudavam o palavrório. Mir müsse durch die Blumen sprechen. E passavam a falar de uma forma velada, indireta. E quando eu não me cabia em mim de felicidade por algo que havia acontecido, aí diziam: Die ist mal wieder außer Rand und Band. Ela está de novo em êxtase. E quando eu era distraída, vivia flutuando nas nuvens, e eu ainda sou assim. A isso me rendia muitas advertências para não esquecer de algo, daí diziam: Schreib das hinter die Ohren. Escreve isso atrás das orelhas. E quando a minha teimosia era muito, aí diziam: Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aí o camundongo não mordisca um fio. Pois é, bem que a minha avó Lídia sempre dizia: Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Ou seja, filhos pequenos, preocupações pequenas. Filhos grandes, preocupações grandes. Eu paro por aqui. Agora é a vez de vocês lembrarem de expressões que fizeram parte da vida de vocês ou que continuam fazendo parte. E eu me despeço. Mit schönen Grüßen, eure Lici Bender aus Santa Cruz do Sul. Vamos agora ao momento musical do programa. Hallo Freunde, liebes Publikum, klatscht in die Hände, dass es Freude sei. Heute sind wir hier, zu musizieren, hier zum Applaudieren, dann wird's wunderschön. Viele Jahre sind vergangen und wir sind Freunde geblieben. Ihr habt uns applaudiert, wenn wir immer für euch spielten. Und so soll's weitergehen, denn das ist wunderschön. Hallo Freunde, es ist nun soweit.
Zeit, lasst Lieder klingen, lasset uns singen, denn das tut so gut. Freundschaft bindet uns noch viele Jahre, trotz grauer Haare fühlen wir uns frei. Viele Jahre sind vergangen und wir sind Freunde geblieben. Ihr habt uns applaudiert, wenn wir immer für euch spielten, und so soll's weitergehen, denn das ist wunderschön. Hallo Freunde, liebes Publikum, klatscht in die Hände, klatscht in die Hände, was auch immer sei. Jeder hat bestimmt eigene Sorgen, lasst sie auf morgen, heute feiern wir. Viele Jahre sind vergangen und wir sind Freunde geblieben. Ihr habt uns applaudiert, wenn wir immer für euch spielten, und so soll's weitergehen, denn das ist wunderschön. Und so soll's weitergehen, denn das ist wunderschön. Queridos radiovintes, lembramos que, para os que tiverem dificuldade de nos acompanhar pelas ondas da Rádio Agudo, podem acessar pelo canal do YouTube do ICPA e também pelo Facebook do ICPA o programa dominical Raízes da Germaneidade, o qual vocês escutam no momento. Também gostaríamos de reiterar o convite para a Assembleia Ordinária do ICPA, Instituto Cultural Brasileiro Alemão, convidando a todos seus associados para o dia 28 de maio, quarta-feira da próxima semana, às 19 horas, no auditório do ICPA. Daremos agora continuidade à história Vida de Imigrantes, retirada do Anuário Evangélico de 1988, na qual narramos a história da imigrante Ana, que resolveu sair da cidade de Beginen, no norte da Suíça, para chegar à nossa terra. Ouvimos um pouco na edição passada sobre sua pátria e o plano de imigrar. E hoje, então, teremos a continuidade da audição da parte 3, um precioso tesouro, e também a parte 4, mais outro tesouro. No anverso da primeira capa deste inário se encontra a inscrição em língua alemã com caligrafia muito bonita. Este inário pertence a Anna Loib de Beginen, em 3 de maio de 1852. Suponho que 3 de maio de 1852 seja a data em que Ana se despediu de sua pátria, pois no mês de maio deste ano várias carroças com emigrantes saíram do cantão de Schaffhausen. E sabe-se que no dia 17 de maio de 1852, Ana embarcou em Hamburgo no navio Florentin e no dia 19 de julho do mesmo ano desembarcou em Joinville, Santa Catarina. Na folha de proteção, entre a primeira capa e o frontispício deste inário, se encontra uma dedicatória manuscrita em forma de oração, naturalmente também em língua alemã. Ó querido Deus, dá tua uma olhada neles, na sua longa grande viagem, na sua dor e aflição, assiste-os com teu auxílio. Tua lâmpada lhes dará sinal, então não afundarão.
Ainda que quebrem mastro e vela, tu não nos desampararás. Se nós nos separamos em ti, com confiança tu prestarás socorro. Ainda que vento, tempestade e ondas nos ameacem, tu chegas a nós com a tua coroa. Amém. A primeira parte desta dedicatória parece ser a oração dos parentes que ficam a favor daqueles que vão viajar, pois fala em neles e os. Porém, a segunda parte passa a usar a primeira pessoa do plural, nós. Parece que os imigrantes juntam suas vozes à oração iniciada pelos parentes. Esta oração nos mostra com quanto medo e quanta incerteza os emigrantes enfrentaram a travessia do oceano com barco à vela. Por outro lado, ela reflete também a grande confiança no Deus Todo-Poderoso que pode socorrer e ajudar nos perigos do mar. E as duas últimas linhas expressam sua fé na ressurreição e na vida eterna, pois a palavra coroa lembra a coroa da vida, prometida em Apocalipse 2:10 aos que permanecerem fiéis a Jesus. Ainda que esta viagem fosse a última, eles têm a certeza que Deus os aceitará e lhes dará a coroa da vida. Que belo exemplo de fé e confiança expressa esta dedicatória. Provavelmente com a mesma fé, Ana continua a vida na nova pátria, pois o inário, com muitas folhas soltas, tem aparência de muito uso. Já que em Joinville, nesta época de colonização, se usava o inário luterano de Hamburgo, Ana deve ter usado seu próprio inário como livro de oração, para nele buscar força para a vida diária. E com certeza usou muito seu inário em Guaratuba, Paraná, onde passou a morar durante alguns anos em ambiente católico romano, pois a história de Ana continua. Capítulo 4. Chegada em Joinville, Ana encontra outro imigrante. Era 3 anos mais velho do que ela, lavrador, natural de Schmuel em Holstein, de onde emigrara meio ano antes. Chamava-se Andreas Peter Friedrich August Roy, 6º e último filho do casal Andreas Petersen Roy, escrivão marinheiro, e Cristina Christiane, nascida Bendixen, filha de comerciante de Kiel. Andreas nasceu aos 11 de março de 1827, depois que seu pai já havia falecido em fevereiro do mesmo ano. Também Andreas trouxera de sua pátria um inário, o qual tem o extenso título Inário Geral, por ordem muito graciosa do rei, dedicado ao uso público e particular nas comunidades dos ducados de Schleswig e Holstein, e editado com altíssimo privilégio real, Kiel, 1828. O que estranha é que este inário traz a assinatura de Hans Friedrich Eduard Roy, o irmão mais velho de Andreas, o qual nascera em 1814. Além desta assinatura, encontramos a data de 2 de março de 1834, já que este dia era um domingo na época antes da Páscoa. Podemos concluir que este inário, o Hans Friedrich Eduard, havia recebido como presente de sua confirmação, pois as confirmações dos jovens naquela época eram feitas com idade mais avançada do que hoje em dia, e era bom costume dar um inário de presente aos confirmandos. Provavelmente Andreas, quando moço, passou algum tempo na casa do irmão mais velho, o qual tinha que substituir o pai, a quem Andreas nunca conhecera. E quando Andreas, em outubro de 1851, se despediu de sua pátria, o irmão mais velho lhe deu o seu próprio inário como lembrança. A dedicatória neste inário também é interessante. Nosso Deus seja em todos os tempos louvado por sua misericórdia, Ele, cuja bondade ninguém pode enumerar, queira a graça somar,
pecados e perigos nos subtrair, fé, amor e esperança sempre multiplicar, e sua bênção conosco sempre dividir, a fim de que alegremente sempre o louvemos, neste tempo e na eternidade. Amém. Os termos usados da matemática mostram um homem que usa sua razão, e a forma de oração deixa perceber uma pessoa ligada a Deus com fé e confiança. Tivemos nestes 2 pequenos capítulos um pouco da continuação da história de Ana, com a sua chegada a Joinville, o encontro com Andreas e também com um segundo tesouro que era o inário de Andreas. Na próxima audição do programa, continuaremos com o casamento, alegrias e tristezas. Vamos agora aos nossos patrocinadores. Apoiam o Raízes da Germanidade as empresas Dicof Alimentos, Olaria Goltz, Funerária e Marmoraria Persky e Cibele Companhia Limitada. E ainda os associados Anélia Dahlmeier, Aldo Alberto Wilhelm e Isa Ruth Schmitz. Raízes da Germanidade für Kinder. Ruf sie die Kinder an. Wir wollen jetzt hier bei Raízes da Germanidade mit ihnen sprechen. Raízes da Germanidade para crianças. Chamem as crianças. Queremos agora, aqui no Raízes da Germanidade, falar com elas. Queridas crianças, como foi a experiência de utilizar a mão contrária à dominante que usamos todos os dias para as nossas tarefas? Esta atividade nos traz uma grande aprendizagem e experiência, pois para criar possibilidades na sua vida, manifeste sempre a mente de principiante em todas as situações. Isto quer mais ou menos dizer que quando a gente utiliza a outra mão, aquela que a gente usa normalmente, parece que continuamos não sabendo nada, somos principiantes e temos de nos esforçar. E justamente isso nos exige uma atenção plena, muito importante para o desenvolvimento de muitas atividades. Hoje lhes trouxe um outro desafio: não deixe vestígios. Isso me parece algo como se fôssemos brincar de espião, para que não fôssemos descobertos. Vamos ver a ideia deste exercício. Escolha um cômodo da sua casa e durante uma semana procure não deixar nenhum vestígio, nenhum sinal de que você usou este espaço. O banheiro ou a cozinha costumam ser boas opções para a maioria das pessoas. Ao preparar uma refeição ou tomar banho, deixe o lugar arrumado, sem nenhum sinal de que você esteve lá, exceto talvez o cheiro da comida ou o perfume do sabonete. Será que conseguiremos colocar a toalha de volta, penduradinha no lugar, não a deixar rolando pelo chão, colocar a nossa roupa suja no cesto para lavar e deixar o banheiro organizado, ou mesmo a cozinha, a mesa do café ou do jantar totalmente arrumada? Vamos tentar fazer este exercício juntos? Lembro, coloque um aviso no cômodo escolhido. Não deixe vestígios. Nós vamos poder espalhar neste cômodo ou nestes cômodos escolhidos sinais ou pequenos desenhos de tartarugas. Vou explicar pelo quê. As tartarugas simbolizam a prática de não deixar vestígios. À medida que se deslocam, varrem a areia com a cauda,
apagando as próprias pegadas. E em vez do aviso escrito, você pode usar imagens de tartarugas como lembrete. O que acham da ideia? Vocês vão descobrir que é bem comum sair de um cômodo deixando um pouco mais bagunçado do que estava antes. Dizemos para nós mesmos: depois eu arrumo. Esse depois nunca chega, até que a bagunça fique insuportável e nós irritados o suficiente para só então fazer uma faxina completa. Ou ficamos irritados com o outro que não fez a parte dele no trabalho doméstico. É muito mais fácil cuidar das coisas na hora, assim não precisamos passar pela irritação que cresce conforme a bagunça se acumula. Essa tarefa ajuda a tomar consciência da tendência de virar as costas para certas coisas, mesmo coisas pequenas que poderíamos resolver ao longo do dia. Poderíamos levar o lixo até a calçada, trocar a toalha de rosto no banheiro, poderíamos afofar as almofadas do sofá ao nos levantarmos, ou lavar a xícara do café em vez de colocá-la na pia. E poderíamos guardar as ferramentas na caixa de ferramentas, mesmo sabendo que amanhã vamos usá-las de novo. Isso acontece também com nossos materiais escolares, não é, pessoal? Uma pessoa observou que o lado de nos conscientizarmos em não deixar traços num determinado cômodo acaba se ampliando para as outras áreas. Lavar os pratos imediatamente depois de comer levou uma pessoa a fazer a cama ao levantar-se de manhã e depois a tirar os fios de cabelo do ralo logo após terminar o banho. É preciso convocar a energia inicial, mas, uma vez feito isso, parece que a energia gera mais energia. Vamos juntos nesse segundo desafio? Não deixar vestígios como as tartarugas? Conversaremos mais sobre isso no próximo programa. Esta foi a edição 221 do programa Raízes da Germanidade. Tivemos a participação especial de Lice Bender. A produção ficou por conta da associada do ICBA, pedagoga Lisane Dreves. A edição ficou por conta da também associada jornalista Natiele Dreze. Até o próximo domingo. Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICPA, volta no próximo domingo em 2 horários, às 7 e às 19 horas. Vielen Dank für Ihr Unternehmen und bis nächsten Sonntag.